Olá pessoal, estamos agora na etapa de número 6, a etapa de plugins. Nessa etapa nós vamos aprender e entender para que servem os plugins do WordPress. Nós vamos aprender também sobre como fazer a instalação, a ativação e a configuração, quando for necessário. O WordPress em si ele é um sistema muito simples. Como nós vimos anteriormente, ele é basicamente páginas e posts. O que faz o WordPress tornar uma ferramenta extremamente poderosa são os plugins. O termo plugin ele se refere a algo como plugar alguma coisa nova. No caso do WordPress, essas coisas novas, esses plugins, se referem às novas funcionalidades que nós podemos incluir no WordPress. Eu vou dar aqui um exemplo básico de um plugin. Por exemplo, o WordPress ele não possui o recurso de colocar um formulário de contato no nosso site. Aquele formulário onde o visitante coloca o nome, o e-mail, uma mensagem, clica em enviar e, por fim, o administrador do site recebe essa mensagem. Ele não possui, mas nós podemos encontrar diversos plugins gratuitos, onde que nós vamos conseguir fazer esses formulários de contato sem a necessidade de conhecimentos avançados em programação. No entanto, nesse momento, já é bom que nós saibamos como funciona os shortcodes, pois grande parte dos plugins, principalmente os plugins mais avançados, utilizam desse recurso. Um shortcode nada mais é do que uma tag que nós colocamos dentro do editor do conteúdo da página ou do post, que vai falar para o WordPress que naquele local específico haverá um processamento de uma maneira diferente. Esse processamento pode ser o nosso formulário de contato ou mesmo uma galeria de fotos. É tudo muito bem simples. Nessa aula nós vamos instalar um plugin que utiliza de shortcodes e você vai entender como é fácil de utilizar. Assim como os temas, o WordPress também possui um repositório de plugins gratuitos com milhares de opções. Para você ter ideia, essas opções vão desde plugins simples, como por exemplo um plugin para colocar o código do Google Analytics em nosso site, até mesmo a uma loja virtual. Isso mesmo, uma loja virtual. Daí a gente consegue ver como os plugins tornam o WordPress realmente muito poderoso. Você pode acessar o repositório de plugins do site do WordPress pelo endereço wordpress.org/plugins. Só que o melhor é que você acessa esse mesmo repositório dentro do próprio painel de administração. Fantástico, não é mesmo? A instalação é tão simples como. Aqui, no nosso primeiro exemplo, nós vamos fazer a instalação de um plugin bem simples. Ele é um plugin para colocar em nosso site o código do Google Analytics. O Google Analytics é uma ferramenta que o Google oferece para a gente para monitorar o tráfego de visitas em nosso site. Para fazer a instalação do Google Analytics em nosso site, o Google ele gera um código JavaScript e nesse código possui o identificador da nossa conta. No painel de administração, nós vamos clicar no menu, no item Plugins. Veja que os temas, no nosso caso, também já podem instalar, já podem vir com alguns plugins, ou utilizar de outros plugins. No nosso tema, como você vai ver aqui na nossa tela, ele já fez a instalação de diversos plugins. Por exemplo, esse plugin aqui, ó, Pandora Box. Ele nada mais é do que a galeria de imagens que está lá na página inicial. Para o nosso caso, vamos instalar aqui um plugin para inserir o código do Analytics no nosso site. A gente vai ver aqui que existem vários plugins que fazem a mesma coisa. No nosso caso, o que eu utilizo, ele é chamado apenas de Google Analytics mesmo. Ele é um plugin extremamente simples, porque nele eu preciso informar apenas o código que o próprio Google me passa, o código da minha conta. E já está funcionando. Então, eu vou vir aqui na pesquisa e vou mandar a palavra Google Analytics. Ok? Vou ver aqui os detalhes do meu plugin. Vou mandar instalar. Logo em seguida, eu clico em ativar. Nesse caso desse plugin, além de ativar, eu devo informar a configuração. A configuração, nesse caso, é apenas o código do Analytics. Então, eu venho aqui
na configuração, informo o meu código. Mando salvar e vamos ver o resultado. Eu vou exibir aqui o código-fonte da página e a gente já pode perceber que o código do Google Analytics ele já está inclusive incluído em todas as páginas. Então eu não precisei fazer nada, eu não precisei fazer nenhum tipo de programação. Apenas instalei o plugin e informei qual que é o meu código do Analytics. Muito simples, não é verdade? Vamos agora na página de contato colocar um formulário onde o visitante ele pode preencher os dados e ao submeter eu vou receber essa mensagem em meu e-mail. O plugin que eu gosto de utilizar para formulário de contato é chamado de Contact Form 7, formulário de contato 7. Eu vou pesquisar, em seguida mando instalar, faço a ativação e pronto. Esse plugin ele é um pouco mais complexo do que o plugin do Google Analytics que nós instalamos. Isso porque eu posso inclusive customizar o meu formulário de contato. Sensacional, não é? Veja, ele já vem com o formulário padrão cadastrado. Então o que eu vou fazer aqui é editar esse formulário para incluir um campo chamado telefone. Eu vou torná-lo obrigatório e faço a inclusão. Depois de alterar o meu formulário, eu preciso também alterar o conteúdo do e-mail, para que venha também com esse campo telefone. Você vai perceber que esse plugin ele possui certos padrões para utilizar. Isso então vale a mesma orientação que eu dei para os temas. Então é interessante que nós leiamos o manual de usuário do tema para que a gente consiga, digamos, utilizar melhor do plugin. Certo? Agora que eu fiz essa customização do meu formulário, eu tenho que inserir o formulário na minha página de contato. Você lembra das shortcodes? Então, esse plugin ele gera uma shortcode para cada formulário de contato que eu tenho cadastrado. Veja então que você pode inclusive ter vários formulários. Então cada formulário vai ter uma shortcode diferente. Eu vou copiar aqui a shortcode do meu formulário e vou colar dentro do conteúdo da minha página de contato, lá dentro do meu editor. Vamos lá. Vou colar aqui. Pronto. Somente isso. Vamos voltar para o site para ver o formulário. Veja que esse formulário ele já tem as validações dos campos e faz o envio via Ajax. Aqui está a mensagem enviada para o e-mail a partir do site. Pronto. Simples assim. Lembrando que existem diversos plugins. O repositório possui mais de 30.000 plugins. Então, geralmente, o que eu faço, quando eu preciso de um plugin, eu faço a pesquisa no Google e depois eu faço a instalação pela administração do WordPress. Pois, às vezes, a gente consegue encontrar outros sites que fazem referências, eles fazem indicações de plugins, por exemplo, galeria de fotos, galeria de vídeos e por aí vai. Sempre vale também aqui ressaltar a importância da gente ler o manual, entender como o plugin ele trabalha, antes de a gente já colocar a mão na massa. Pois assim às vezes acontece de a gente não conseguir fazer o plugin funcionar, simplesmente porque a gente não leu como ele realmente funciona. Do mesmo jeito que existem temas pagos, existem plugins pagos também. Mas de uma maneira geral, sempre dá para achar um plugin gratuito para atender a nossa necessidade. Se você tiver interesse em ver plugins pagos, eu utilizo do site CodeCanyon, codecanyon.net. Mas como eu disse, é muito raro eu precisar de comprar plugins. Caso você precise comprar, a instalação será via upload, pela própria tela de administração do WordPress, assim como nós fizemos com o nosso tema. O resto, os passos são os mesmos: ativar e configurar. Então, recapitulando, nessa etapa nós aprendemos a instalar, ativar e configurar um plugin, que é basicamente pesquisar pelo plugin na tela de administração do próprio WordPress, instalar, ativar, configurar e algumas vezes a gente precisa utilizar das shortcodes geradas pelos plugins. Nesse ponto, nosso site já está finalizado no que diz respeito ao desenvolvimento. Na próxima etapa eu vou abordar alguns itens que diz respeito ao lançamento do nosso site.
alguns pontos de divulgação e começar um pouco mais. Lembre-se então de fazer as tarefas e nos vemos então na próxima aula. Até!